Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo se reuniu para discutir o tema Impactos da crise política sobre o ambiente econômico. Confira. Olha, a gente tem uma conjunção de problemas estruturais. Nós tivemos um aumento muito grande das contribuições dos últimos anos, da criação de contribuições por parte do governo federal, porque com as contribuições o governo federal não precisa partilhar os recursos com os estados, mas eles acabam ficando vinculados a algumas pastas, saúde, educação. Então você criou um engessamento muito grande, uma rigidez do orçamento federal. Então, em momentos de ajuste, você tem uma dificuldade muito grande de adequar as despesas à nova realidade de receita. Hoje, por exemplo, nós temos quase 90% do orçamento federal já comprometido e engessado, o que dificulta bastante esse ajuste que a gente precisa fazer. Por outro lado, nós tivemos questões conjunturais que agravaram esse quadro de problemas estruturais. Então, nós tivemos o adiamento de reajuste de preços administrados, que foi criando uma situação meio que uma bola de neve, né? Você foi postergando o ajuste de preços, isso fez com que você tivesse um ajuste de preços muito maior do que inicialmente seria necessário e, ao mesmo tempo, você criou gastos fiscais para cobrir esses reajustes, principalmente no caso da energia elétrica. Então, você tem uma série de desequilíbrios que foram sendo criados nos últimos 4 anos que agora a gente precisa ajustar, se sobrepondo a esse ajuste estrutural que já seria necessário, para o qual a gente estava caminhando de uma forma lenta e que, de repente, a gente se viu confrontado com essa necessidade de ajuste. Então, quer dizer, a gente tem um problema nas contas públicas do governo, que você precisa fazer com que o governo gaste menos, e aí você precisa ter um mínimo de governabilidade, um mínimo de apoio político para fazer isso. Então essa é a grande dificuldade nesse momento, angariar esse apoio político, como comunicar isso à sociedade, como debater isso com a sociedade. E ao mesmo tempo você tem um mundo que passa por um momento menos favorável. Isso acaba também afetando bastante a economia. Tivemos nos últimos dias sobressaltos por conta da China, por conta da proximidade da alta de juros dos Estados Unidos. Tudo isso afeta também preços de commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Elas têm uma importância bastante grande. Soja, minério de ferro, petróleo, tudo isso tem uma importância bastante grande para a nossa economia e esses preços têm caído por conta não só da China, mas também dos Estados Unidos aproximando uma alta de juros. Então, tudo isso forma uma conjuntura bem pouco favorável, se sobrepondo ao ajuste que a gente precisa fazer. No momento em que a gente tem crescimento caindo, né, a gente está com uma retração da economia, e ainda a inflação subindo por conta dos preços administrados que tiveram que ser realinhados no começo do ano. E dá para ser otimista, assim, em período de crise muita gente fala que é uma época de oportunidades. Na economia é assim também? Dá para vislumbrar aí algumas possíveis soluções, caminhos e alternativas para a gente achar esse equilíbrio novamente? Olha, a gente tem, claro, sempre tem oportunidades, né, em meio à crise. Eu acho que em termos de política econômica nesse momento, seria necessário a gente ter um mínimo de governabilidade, um mínimo de coesão política para conseguir pequenas reformas, pequenos ajustes, simplificação tributária, simplificação de burocracias. Isso já ajudaria bastante, traria uma melhora do ambiente. Possivelmente a gente tendo a inflação voltando a patamares mais baixos no ano que vem, vai trazer um certo alívio, mas se a gente não conseguir esse mínimo de coesão política ou de governabilidade, a grande dificuldade que vai se impor nos próximos anos vai ser como debater esses ajustes que vão ser necessários com a sociedade, e aí você pode ter um período um pouco mais conturbado. Mas acredito que a gente tem se encaminhado para ter algum tipo de solução. A gente tem tido alguns acertos políticos. Agora a gente conseguiu passar o ajuste fiscal, ainda que menor do que o inicialmente esperado. Então, aos poucos, pode ser que a gente consiga ter essa previsibilidade e começar a ter um ambiente um pouco melhor.